Fala pessoal, beleza? Estou de volta aqui então para mais uma aula. Na aula passada a gente fez a criação e a inserção de dados das nossas tabelas, tá? A gente já conseguiu popular nosso banco de dados lá no Postgre e hoje a gente vai ver os comandos mais essenciais que vocês vão ver no dia a dia como analista de dados, cientista de dados, engenheiro, dentro do mundo SQL. A gente vai ver os principais comandos e o principal deles, como eu falei, que a gente vai ficar naquela parte de EQL, de consulta, são os select. Né? O select ele é o comando assim, principal, mas ele tem vários comandos embutidos com ele para engrandecer esse poder de consulta dele. Tá bom? Então a gente vai ver praticamente todos aqui, os mais utilizados: select, from, limit, alias, cast, where, as condicionais, o que eu consigo fazer dentro desse where, distinct, essas funções aqui de agregação, de máximo, mínimo, ordenação, agrupamento, having, fetch e alguns joins, tá? Então vamos lá. A gente vai primeiro fazer a conexão aqui com o nosso banco de dados, tá? Conectei, importei as bibliotecas, vou conectar com o banco de dados e aqui eu estou dando uma macetada aqui, eu estou criando uma função para quê? Essa função vai esperar uma query, tá? A query são os nossos selects que a gente vai fazer. E eu já estou passando aqui nosso banco de dados, porque o Pandas ele tem um método chamado readSQL, onde você passa uma query e o banco de dados em que você quer buscar e ele já retorna isso para a gente em DataFrame. Tá? Eu estou criando essa função porque a gente só vai precisar passar a nossa query SQL e aqui eu já estou marretando o nosso banco de dados, então já facilita a nossa vida. Tá? Então, para começo de conversa, o basicão vai ser mandatório para qualquer query SQL que vocês forem fazer, é o select from. Tá? São esses principais comandos, select e from. Se você quiser trazer todas as colunas da tabela, você coloca select asterisco from e o nome da tabela. Se você quiser colocar algumas outras colunas, você pode selecionar trocando esse asterisco pelo nome da coluna. Então, vamos procurar aqui todos os registros da tabela customers. Tá? Vamos lá. Olha aqui, eu estou executando minha função. Eu passo, entre aspas, uma string, né, no caso, nossa query SQL, e ele aqui já retornou para mim todas as colunas da tabela customers, já em DataFrame. Show, né? Aqui, se eu quisesse dar um head, por exemplo, eu poderia dar um head, que a gente já conhece um head. Show? Isso é legal se você quiser armazenar, por exemplo, eu estou com uma tabela lá no banco de dados, eu quero colocar isso dentro de um DataFrame. Você pode vir aqui, tira esse head, bota aqui para um DataFrame Customers. Sacou? Quando você rodar isso aqui, você já vai ter um DataFrame certinho, você não vai precisar ficar toda hora batendo lá no banco, já está aqui no DataFrame. Beleza? Isso é uma tática muito boa de fazer. Tá? Então, a gente passando aqui, a gente viu que eu consigo fazer o head aqui no DataFrame. O SQL ele também tem um head, vou botar assim, né? Que é o limit. O limit, você passando um valor para ele limita o número de linhas que ele vai mostrar. Então, se eu quiser mostrar somente as 5 primeiras linhas da tabela, eu posso usar um select asterisco from e botar um limit 5. Quando eu faço isso, aqui, ele só traz as 5 primeiras linhas da tabela. Beleza? E aí, como eu falei, a gente ao invés de trazer tudo, se a gente quiser também trazer só algumas colunas, eu quero trazer só aqui, eu quero trazer cidade e estado. Tá? Então eu coloco aqui select customer city, boto uma vírgula, boto o estado, from customers, limitado a 5, tá? Pra gente ver como é que fica aqui. Então a gente tem aqui todos, só cidade e estado, limitado às 5 primeiros registros. Show? Acho que aqui, se eu quisesse trazer só uma coluna também, eu poderia. Então beleza. A gente também tem os famosos alias, que são aqueles, a gente já conhece eles, principalmente quando a gente vai fazer a importação de bibliotecas, né? A gente faz aquele AS, né? A gente coloca isso para quê? Para a gente fazer um apelido. Às vezes a coluna está muito grande, ou, por exemplo, está Customer City. Eu não quero Customer City, eu quero só que esteja City, ou está em inglês, eu quero botar em português. Eu vou fazendo isso. Então, esse eles é para um nome temporário. Ele não vai alterar o nome da minha tabela, a coluna da minha tabela, mas no retorno da minha query ele vai ficar com esse nome. Tá?
Então a sintaxe é select a coluna as call, tá? Ele também tem um macete que se você não colocar esse as aqui e colocar espaço o apelido também, ele já subentende que isso aqui é um alias. Então facilita também para você não ter que ficar colocando as o tempo inteiro. Você pode colocar, aqui tem dois exemplos, ó. Customer city as city e aqui customer state, tá? Eu quero, então, quando eu rodar isso aqui, vamos rodar aqui, vai ficar mais fácil. Show aqui, ó. Onde era customer city virou city e onde era customer state virou state. Mas não mudou dentro da minha tabela, só no meu retorno, entendeu? Então eu consigo fazer algumas queries. Se eu quisesse colocar isso aqui num data frame também eu conseguiria, fica mais fácil, né? Mas a minha tabela continua com esses nomes aqui. Eu não dei um alter table, né? Eu não dei um update nem nada. Show? Então, seguindo, a gente também tem a cláusula cast. A cast, ela também é como a gente usa no Python, a gente serve para converter um valor de um tipo no outro. Lembra que quando a gente criou as tabelas, a gente colocou os valores lá, se era real, se era inteiro, se era string, se era timestamp, né? A gente usando essa cláusula cast, a gente consegue mudar o valor que ela tem, né? Tipo assim, a gente consegue, por exemplo, essa aqui, a coluna preço, ela é uma coluna inteira, tá? Então, a gente pode mudar essa coluna para a gente é uma coluna string, a gente quer mudar ela para inteiro. Então eu posso fazer um cast as price as integer. Então ela aqui vai ser um número inteiro, ao invés de uma string. É inteiro, na verdade. Quando eu fizer isso aqui, aqui a diferença. Na verdade ela era um número float, né? Ela tinha valores float e eu passei ela para inteiro. Então ela já morreu as casas decimais, tá vendo? Então eu consegui cachear números que tem valores com vírgula em números inteiros. Show? Usando o cache é bem interessante essa função. E tem um macetinho também que a gente pode, ao invés de usar o cast em si, o SQL também tem implicitamente, você pode passar esses dois pontos duas vezes, né? Você coloca a coluna que você quer cachear, dois pontos e o valor, né? Qual o tipo de dados, ele também resulta na mesma coisa. Tá? Eu consigo ter o mesmo resultado. São duas formas de você cachear, então, funções SQL, tá? Queries SQL. Essa aqui é usando o cache, essa aqui é direto.